Hoje vai ser um vídeo sensacional. Eu estou aqui com o meu grande amigo Keegan. Ele tem essa loja de doces aqui maravilhosa. E nós vamos bater um papo sobre as questões legais que, por exemplo, tratam aqui nos Estados Unidos, nesse grande estado do Iowa em particular, sobre porte de arma, compra de armamentos, esse tipo de coisa. Então, fica comigo até o final, porque você vai adorar isso aqui. E no final nós vamos falar um pouquinho dos brinquedos que ele tem aqui na loja dele. E vamos falar também de preços e como você faria para adquirir isso num estado, por exemplo, como é o caso do grande estado do Iowa. Então, sem maiores delongas, vamos ao que interessa. Bom, eu quero já avisar vocês que o Keegan, obviamente, ele não fala português, então nós vamos nos alterar aqui com relação ao idioma. So I'm just explaining to them that you don't speak Portuguese, obviously. So we're going to take turns in regards to what we're going to talk about it. So, yeah, you feel free to interrupt me and that kind of stuff. Então, eu tô falando para ele ficar à vontade de me interromper aqui. So, if you want to add something, se ele quiser adicionar alguma coisa que eu não estiver cobrindo aqui na entrevista, feel free to do it, okay? Cool. So, would you mind introducing yourself for the guys over there, then? Yeah, my name's Keegan. O nome dele é Keegan. I own a gun store here in Iowa. Ele tem essa arma de lojas aqui no Iowa. I'm also a police officer Ele também é policial for a small town nearby my store here. e é de uma cidadezinha próxima aqui à loja dele. We've been open for about 2 years Faz 2 anos que eles têm essa loja and predominantly sell on the self-protection side of things. predominantemente as vendas que eles têm aqui é para pessoas que estão interessadas na defesa pessoal. Yeah. Awesome, thank you, thank you. Então vamos lá, sem maiores delongas, vamos ao que interessa. Então a primeira pergunta que eu separei para o Keegan aqui é sobre como, por exemplo, residentes permanentes, né, pessoas que estão vindo para o país, como eles fazem, se eles podem, quem tem o green card, se eles podem ou não podem comprar armas de fogo. So Keegan, tell me a little bit about if like a permanent resident or people with a green card, can they buy guns in Iowa, for example, in the United States? Absolutely. Especially the key there is the permanent residency. Ele está falando que absolutamente, sim, pode, claro. E o importante é exatamente ter a residência permanente. Yeah, so without a green card or permanent residency, there's only a few very specific instances where someone would still be allowed to carry or purchase a firearm. Então o que ele está falando é que sem o green card existem instâncias bem específicas onde uma pessoa poderia comprar e portar uma arma de fogo. Agora eu vou perguntar para ele, deixa eu falar para vocês primeiro, né? Vou perguntar para ele se ele sabe se tem algum lugar aqui nos Estados Unidos onde imigrantes ilegais, por exemplo, poderiam comprar armas de fogo. Would you know a place in this beautiful country that an illegal immigrant would be able to buy a gun? Not legally. Não legalmente, ele está dizendo não legalmente. And we all know that the problem is not the legal weapons or the illegal weapons, right? We have the same situation in Brazil. Eu tô falando para ele que, e a gente sabe que o problema das armas são as armas ilegais e não necessariamente as armas legais. Good point there. Bom ponto ali. Agora eu vou perguntar para ele, para quem tem o green card, então qual seria o procedimento para poder adquirir uma arma de fogo? So, can you give me a rundown on how would be the procedure for someone with a green card then to purchase a gun? Let's try to see maybe different states. Let's use Iowa, for example, and another state you think it would be a little more bureaucratic to do so. Sure. Probably should start out with Iowa has pretty good, strong 2A laws. O que ele está falando aqui, o Iowa, ele quer começar pelo Iowa. Eu pedi para ele para dar um exemplo, talvez, de outro estado que seja um pouco mais burocrático. Então, aqui no Iowa, o que ele está dizendo é que o Iowa tem leis muito fortes com relação à segunda emenda da Constituição, que nós vamos falar logo em seguida. So in Iowa, if you're a permanent resident or have a green card, then it is the same process as someone who was born here. Então, aqui no Iowa, para quem tem o green card, quem é residente permanente, o processo é mais ou menos o mesmo de que alguém que tenha nascido aqui. You'd simply come in, find
any firearm you'd like to purchase. Você simplesmente viria aqui e encontraria uma arma que você quer comprar. In my store, we don't have them locked behind a case. You can walk up and pick them up off the table. No caso da loja dele, ele não tem ela guardada em algum lugar, trancada, tá aqui isso aqui fica aqui fechado à noite. Então tá aqui, você vem aqui, pega uma, testa. You would find one of us that work at the store and just simply tell us you'd like to purchase it. Você encontra um deles que trabalha aqui na loja e simplesmente vai dizer para eles que você quer comprar essa aqui. And then from that point, there is some paperwork we have to do. Requirements to do those paperwork is simply an identification card of some type. Então, a partir desse momento que você escolheu a sua arma, tem alguma papelada que você tem que preencher e uma delas, por exemplo, você precisa de uma identificação. The information I need off that card is a picture of yourself, your full name and date of birth, and then it doesn't have to be on that card, but another document showing address where you currently live. Então, o que ele precisa nesse documento de identificação, ele precisa de um documento com foto, tem que ter uma foto sua, tem que ter a sua data de nascimento, a date of birth, Yep. Picture, e num outro documento não precisa ser exatamente o mesmo, precisa ter também o seu endereço. So, the address, the date of birth and the picture, pretty much. And full name. E o nome total, o nome inteiro, né? O nome. Okay. The paperwork is called a 4473. Simply states the firearm that you're wanting to purchase and then your personal information. Tem um formulário, what's the form again? 4473. É o 4473, que fala sobre a questão, né, da liberação das armas de fogo. Você precisa preencher aquilo ali. And you do it, I'm sorry. So you do the 4473? Yep. And that's it? Once your part of it's done, I have a section of it that is your background. E aí depois que a gente preenche e põe todas as informações lá, e aí ele tem, do lado dele, ele tem uma seção que ele tem que preencher desse formulário, que é a parte do levantamento da capivara do indivíduo, né? Ou seja, do antecedentes criminais. Yeah, so it's going to run a criminal background. We do ours through the FBI, and they simply give us a pass or a fail. E aí, no caso do banco de dados deles, eles checam o FBI, e aí ele dá um resultado se passou ou se não passou. As long as you pass the background check and your information you put down in the form is correct to your documentation, we're pretty much done. Então, assim que ele submete, se a informação ali dentro do formulário está tudo certo, e ele recebeu a notificação do FBI de que passou os antecedentes criminais, praticamente é isso. So, is that simple? É simples assim? Yeah. Very simple. Agora eu vou perguntar para ele, como vocês bem sabem, as leis aqui nos Estados Unidos são 50 estados, essa nação maravilhosa, e cada estado tem praticamente uma lei diferente. Então eu vou perguntar para ele se ele sabe de um outro estado que ele gostaria de falar, onde seria o extremo da dificuldade. Aqui no Iowa, como vocês acabaram de ver, é relativamente simples, então eu quero saber o extremo da dificuldade. Okay, now, what I wanna... You can pick whatever you prefer, but can you give me an example of another state that will be the totally opposite, like the extreme opposite from Iowa in terms of how easy it is to get a gun? Sure. There's several. To name a few, Washington State. Tem vários que são mais complicados. Para dar um nome a alguns deles, por exemplo, o estado do Washington. California, New York State. O estado de Nova York. A lot of the coastal states on really either side of the country. Ele está falando que vários dos estados que estão na costa, né, com relação até ao mar, tanto o Pacífico quanto ao Atlântico. Agora eu vou fazer uma pergunta para ele que é um pouco capciosa. Now I'm going to ask you a question that's kind of can you tell me if those states are somewhat related to the fact they're more liberal states than conservative? Minha pergunta para ele é se existe uma relação nesses estados que são mais complicados de se comprar, se existe uma relação entre os estados serem mais liberais ou mais conservadores. Yeah, gun ownership is heavily political. Tá falando que a possessão de arma de fogo é altamente
politizada aqui nos Estados Unidos. You do find that most conservative states have protected the Second Amendment more than left-leaning states. Ele está falando que realmente os estados que são mais conservadores, eles protegem mais a questão da segunda emenda do que os estados que são mais liberais. The Second Amendment is written into our Constitution, but the interpretation of the Second Amendment is very different compared to, I'll say Republicans and Democrats. Ele está falando que a segunda emenda está escrita na Constituição, mas a interpretação do artigo, nós vamos falar dele, varia muito, tanto entre os próprios conservadores, os próprios republicanos, quanto entre os democratas e entre os republicanos e os democratas. Would you know a state that you can't buy gun at all? Estou perguntando para ele se existe algum estado, se ele sabe de algum estado que não pode comprar arma de jeito nenhum. No. As far as I know, it is possible to buy firearms in any state. It's just a matter of restriction on those firearms. I don't think any state has been able to completely eliminate it. O que ele está falando é que ele, assim, de acordo com o conhecimento dele, ele não sabe de nenhum estado onde seria totalmente impossível comprar uma arma de fogo. Ele sabe, obviamente, que varia de estado para estado, é a questão da dificuldade, como a gente acabou de conversar aqui, sobre como você faz para comprar, se é mais fácil ou é mais difícil. Vou falar para ele que eu vivi 1 ano e meio em Illinois, e Illinois é um dos estados que é relativamente complicado de comprar arma, e eles exigem que a gente registre a arma num mapa, como nós temos aí no Brasil, e aqui no Iowa, por exemplo, isso não existe. So what I'm just telling you that I lived in Illinois for about 1.5 years, and they will require you to have your full ID. Mm-hmm. Otherwise, you can't even go shooting in a range. It's just ridiculous. Yeah. I do know that Illinois as well does have like a magazine restriction. So while they don't restrict firearms, they do restrict the amount of bullets you can have in some firearms. And recently they had an issue with the rifles themselves, right? Some of the cities or counties, they want to completely shut down the ability of selling rifles. Is that correct? Yeah, depending on the action, essentially, they don't like the black scary guns. So. O que nós estamos falando aqui, pessoal, é que recentemente o estado de Illinois, em alguns condados, passou umas leis que são restritivas com relação, por exemplo, aos rifles, né, ao tal do AR-15, AR-15, que são as armas assustadoras, as armas negras assustadoras, né? E embora eles não tenham proibido totalmente as armas, o que eles fizeram foi reduzir a capacidade de munições que vão dentro dessas armas. Agora vamos entrar um pouquinho na questão da segunda emenda, para vocês entenderem o que significa, afinal, o porte constitucional, mais do lado de um policial explicando isso pra gente. So I'm just telling them that let's get a little bit into what we call the Second Amendment, what's really the meaning, or how we understand that here in Iowa, so they have an idea of what we are talking about here. So yep. What is it? Yeah, so our founding fathers of the country wrote the Second Amendment. Então, os pais fundadores do país escreveram a segunda emenda da Constituição. It protected, it was essentially the law of the land. Foi essencialmente a lei da terra, a lei do país. Yeah, it was a foundation that they set after the revolution, and one of those amendments was the Second Amendment. Então foi a Constituição foi criada depois da Revolução, quando houve realmente a separação entre os britânicos, the Brits, right? Mm-hmm. E então assim, a parte fundamental, e dentre todos os artigos, né, a gente chama de emendas aqui, mas estamos falando em artigos, existe essa tal da segunda emenda. Então vou falar para ele, e afinal o que fala essa segunda emenda? So what is the second really about then? So the Second Amendment, and I'm paraphrasing somewhat, is the right to have a militia, and the key part of that being the right to bear arms shall not be infringed. Então, a segunda emenda, o segundo artigo da Constituição americana, fala do direito da população em montar um grupo armado, a gente chama aqui de milícia, uma milícia como tem no Brasil, mas é a milícia do bem, e que o direito do cidadão de
ter e portar uma arma de fogo, isso está escrito lá, literalmente, não deve ser infringido. Então é um direito assegurado pelos fundadores do país com relação ao acesso das pessoas a terem as armas para se defenderem. The founding fathers realized that for the security of the nation, that its citizens, to protect themselves from outside threats or their own government, needed to have firearms. Então ela foi escrita com a intenção de que tanto ameaças estrangeiras ao país, quanto dentro do próprio país, e para que os cidadãos pudessem inclusive se defender do seu próprio governo, se o governo resolver se tornar tirânico, eles têm direito a ter as armas de fogo para essa função. Agora eu vou perguntar para ele com relação a esse porte constitucional. So how does what we call constitutional carry fit into this Second Amendment? So that is the Second Amendment lies within our national constitution, but many states have their own constitutions. Então a segunda emenda é a Constituição do país, mas vários estados têm as constituições dos seus próprios estados. So when we enacted constitutional carry, it was the addition of the Second Amendment to our state constitution. Então quando houve na Constituição estadual, you're talking about Iowa, right? Correct. Então na Constituição do Iowa, o que eles fizeram foi reforçar a presença da segunda emenda na Constituição do estado, porque cada estado pode ou não enfatizar essa segunda emenda. So previously, before constitutional carry, you were required to have a license to carry in the state. Então, antes da existência do porte constitucional aqui no Iowa, era necessário que as pessoas tivessem um porte, né, o porte de armas para poder ter uma arma na cintura. Now, as long as you're a citizen, or not a citizen, a resident of Iowa, and you are not legally barred, federally barred from having a firearm, you are constitutionally protected and allowed to carry. Então, o que ele está dizendo é que se você é residente aqui no estado do Iowa, se você está no país de maneira legal, if you're legal in the country, right, in case if you're an immigrant, se você está legalmente aqui no estado do Iowa, é residente do estado do Iowa, ou seja, seu endereço é no estado do Iowa, e você não tem nenhum barramento, né, não tem nenhum problema com a lei em nível federal, né, porque a gente falou do FBI, você tem a sua garantia protegida pela Constituição Federal e Estadual de que você pode ter uma arma para se defender e defender outras pessoas. Previously, with the license, there was also concealed or open carry. Antigamente, com a questão do porte, tinha porte para duas situações, o velado e o... me fugiu a palavra, é o exposto. Now that it's constitutionally protected, there's no stipulation on how you carry. E agora, com essa questão constitucional, essa proteção constitucional, não tem uma estipulação sobre como você vai portar sua arma, se é velado ou é exposto, como eu disse. So, for an example, if I wanted to, I could carry underneath my shirt, in the passenger seat of my car. If you really wanted to, while I wouldn't recommend it, you could walk down the street with a rifle strapped to your back. Ele está falando que você pode colocar na sua cintura a arma por baixo da sua camisa e você pode estar dentro do seu carro, no passageiro. O que ele não recomenda, mas você poderia também fazer, é pegar o seu rifle, o seu AR-15, colocar ele no seu peito e sair por aí passeando. Yeah. I love this. Just because you can doesn't mean you should. Só porque você pode não significa que você deveria fazer. Yeah. Cool, that's it. I love this state. Yeah. Agora eu vou entrar numa questão com ele sobre a questão dos calibres, né? Porque aí no Brasil nós temos restrições. Eu não sei como estão as restrições atualmente, faz tempo que eu não vejo essa informação, mas quando eu estava aí ainda, por exemplo, 9mm já não era mais permitido. Me parece que eu li alguma coisa que o Bolsonaro permitiu e agora não é mais permitido. Então vamos entrar na questão do calibre. O que são calibres permitidos aqui? So let's talk a little bit about the calibers that a civilian could
could have, and I Sure. just put in the belt and go around. Tell me a little bit what's allowed from the lowest, let's say, to the highest. So lowest, most popular is probably 22 long rifle. O que ele está falando dos calibres menores, provavelmente o 22, o longo. It's extremely small, usually used for just shooting, target shooting or hunting squirrel. Ele está falando que é um calibre muito pequenininho, para quem conhece, o 22 é muito pequenininho mesmo, e ele geralmente é usado só para prática ou para caçar esquilo. There's no restriction all the way up to 50 caliber, which is a huge round. Ele está falando uma coisa aqui que agora tá me dando até palpitação. My heart is beating. Ele está falando que não tem restrições nenhuma desde o 22 até o ponto .50. Para quem conhece, e realmente what about this big? É desse tamanho, mais ou menos. Desse tamanho, o ponto .50. It's got some kick. Yeah. So, então, eu vou perguntar para ele se então é só chegar aqui, olhar, independente do calibre, e levar. So I come in here, I look around, if I like it and I have the money, just get the caliber up to 50 and just get it? Yeah. There's really no restriction past that. You can still own above 50 caliber. There's just some more paperwork. Então eu posso entrar aqui, se eu tiver o dinheiro, posso pegar o que eu quiser até os 50 e posso pegar até mais do que os 50, só preciso de um pouco mais de papelada. Oh boy. Yeah. Now, it's one of the spots that Iowa is lacking in laws, is going above 50 cal. It's considered what's called a destructive device. O que ele está falando é que o Iowa, ele falta um pouco de legislação com relação ao que é acima do ponto .50, porque já é considerado, por exemplo, um calibre destrutivo, né? I mean, even for self-defense, 50 wouldn't. No. Unless you want to self-defend from someone really like a mile away from you, right? Yeah. You could take a mile shot. The military uses it for like anti-material, so taking out a vehicle. O que ele está falando a gente brincou aqui, eu falei para ele que o 50 não é exatamente muito bom para defesa, porque umas armas são longas e pesadas, a menos que você queira se defender de alguém a 1 milha de distância, que são 1 quilômetro e pouco mais de 1,5 quilômetros, mais ou menos. E ele está falando que é verdade e que os militares usam isso, por exemplo, contra materiais. Então geralmente atiram não em pessoas, mas em equipamentos, né? Essa é a aplicação do 50. Yeah. Agora eu vou perguntar para ele, já que nós vemos que não temos tantas restrições com relação aos calibres, vou perguntar para ele com relação a acessórios nessas armas. So let's talk a little bit about accessories in these guns. Let's say, por exemplo, para vocês aí, a gente fala, talvez o sonho de consumo de muita gente aí no Brasil seja, so the dream for people in Brazil would be something like a red dots, os red dots, os holographics, and other stuff that we might have, scopes and all that. Então vamos falar um pouquinho sobre lunetas, red dots, as holográficas, esse tipo de coisa. So what can a civilian get for having some fun? There's not a lot of restriction. Não tem muita restrição também, não. It is state dependent, and there are a couple federal laws that restrict what you can put on short rifles. Então não tem muitas restrições, mas as restrições elas são, na maior parte das vezes, elas são federais e com relação, elas geralmente se aplicam aos rifles mais curtos. Yeah, so even if it looks like a rifle, but has a barrel length of less than 16 inches, it's considered a pistol. Então, se for, mesmo que pareça um rifle, mas tem o cano for até 16 polegadas, ainda é considerado uma arma de mão. So the accessories that would be restricted in that case is you can't put a traditional buttstock on it. Seria no caso de uma buttstock is
I'm trying to find the word in Portuguese. Tô tentando lembrar da palavra em português. A coronha. The other piece that would be restricted on that is a vertical grip on the front half of the gun. A outra restrição seria um grip vertical, né, na frente da arma, para facilitar a empunhadura. You can put a grip that would be angled, but not a vertical one. Você poderia colocar um que é angular, mas não um vertical. Here's where the laws get stupid. Aí é onde a lei fica estúpida. You can do both of those things if you pay the government $200 and file some more paperwork. Você pode pegar essas coisas sem restrição se você colocar um pouco mais de documentação e pagar $200 para o governo. Is it the same thing with the silencers? Same thing. É a mesma coisa com silenciadores. How long does it take for us to get a silencer? Generally, we've been seeing about 250 days. Eu perguntei para ele agora com relação aos silenciadores, também é um acessório que a gente pode ter. Ele está falando que geralmente leva, a despeito da papelada e das taxas, por volta de 260? Yeah. 260 dias, mais ou menos, para receber a aprovação de volta. Is it guaranteed that you can get it if you apply? They do run a background check just like we would here. If you have a clean background, then you should have no issues. Ele está falando que eu perguntei para ele se existe uma chance maior de ter essa solicitação negada, né? Porque aí quem faz isso são os federais. Ele falou que não, eles fazem uma verificação de antecedentes criminais, como é feito aqui na loja, e se não tiver nenhum tipo de problema, provavelmente você vai receber o seu acessório. I'm just loving this country even more, I guess. Not all states, though, you would be able to do either suppressors or short-barreled rifles. O que ele está falando é que não são todos os estados que iriam permitir você ter tanto a questão da dimensão do seu cano, né? Ou do supressor silenciador. Boy. Aí ainda nessa linha dos acessórios, let's talk about something else. And still in this same accessories that we were talking about, let's talk about night vision, visão noturna, ainda na linha dos acessórios, visão noturna e visão térmica, and thermal vision. Can we buy those things? Yeah, that's actually what my store specializes in. I'm gonna spend some money today, guys. Ele tá falando que pode comprar e é o que a loja dele, na verdade, é especializada. Esses dois aspectos. E eu acho que eu vou gastar um pouco de dinheiro hoje. Wow. Yeah, we can actually, my store and many other stores sell not only night vision and thermal, but the exact night vision and thermal that our military is using. E ele tá falando aqui uma coisa bem legal. Ele tá falando que não só a loja dele, obviamente, mas outras lojas podem vender não só visão noturna em geral, mas podem vender até mesmo as específicas que as Forças Armadas, o Team 6, maybe? Full of... I'm sure they have some... I can get the big stuff. I'm sure they got some fancy stuff there. Mas ele pode pegar até o que os caras estão usando lá naquelas operações especiais. É claro que eles têm, digamos, a vanguarda da tecnologia, so they're really upfront in terms of technology, Yeah, right? they are. Yeah. Mas, assim, poderia até comprar aquilo lá, não tem muito problema, não. We'll see it in 10 years. Vamos ver daqui 10 anos. Então vamos voltar um pouquinho, já que nós estávamos falando da questão do porte constitucional. Então, vou perguntar para ele algumas questões, como por exemplo, como é que funciona quando você está portando, está fazendo valer o seu porte constitucional e de repente um policial faz uma abordagem de trânsito em você ou qualquer outro tipo de abordagem, só para vocês saberem. Aqui nos Estados Unidos, a polícia não pode te parar por apenas suspeitar, tem que haver uma causa provável. I'm talking about the probable cause for them to understand. Because in Brazil, if you just feel like you want to pull someone over, you can. Então, eu estou explicando para ele a questão que no Brasil a gente pode fazer a abordagem, né, indiscriminadamente, por apenas suspeita, e aqui eles não podem fazer isso. Mas eu quero saber dele, por exemplo, como nós, cidadãos, devemos nos portar caso passemos por uma abordagem policial. So, tell me a little bit about how a citizen should behave themselves in case you get a traffic stop or whatever stop and you are carrying. And especially you, that you are a cop. Tell me a little bit about how does that go?
Sure. This does vary widely from state to state. Isso varia muito de estado para estado. So I can really only speak to Iowa. Então ele só pode falar sobre a questão aqui no Iowa. In Iowa, we do not have a duty to inform, is what it's called. Aqui não tem o que ele está chamando de duty to inform, é a obrigação de informar. Not only is it different state to state, but it really is different how it should be handled depending on what police officer you're talking to. Ok. Então não só varia de estado para estado, mas ele está falando que também varia de policial para policial como é que você deveria fazer. Deixa eu só explicar esse duty to inform. I'm just going to explain to them what it is. Dependendo do estado, quando você passa por uma abordagem, se você está portando a sua arma, independente se eles exigem de você o porte ou não, o que isso significa é que você, enquanto cidadão, se você tem uma arma dentro do carro, você é obrigado a informar o oficial. So you just said that we don't have to inform here in Iowa. Aqui no Iowa, se eu for parado, eu não tenho que informar o policial. Ok. Yeah. I personally, here in Iowa, if I'm pulling over a car, don't really care if they tell me. Aqui no Iowa, ele particularmente, se ele estiver abordando alguém, ele não se preocupa se eles vão dizer ou não. Now, if you're choosing to carry your firearm in your glove box where your registration is, you should probably tell them before you reach in your glove box. O que ele está falando é se você, por exemplo, põe a sua arma no porta-luvas e lá é onde você guarda o documento que você precisa para pegar, para poder dar para o policial, aí ele acha que provavelmente você deveria informar o policial que tem uma arma ali. There's even other officers in the same department that I work for that want people to tell them. E ele está falando que existem outros policiais no departamento que ele trabalha que querem que as pessoas informem a eles. Yeah, again, they're not required, so it's really personal preference on the officer's side. Because I know personally that some officers do want to know and some don't, I just do it. Ele está falando que é simplesmente uma questão de preferência do policial, mas então como alguns preferem que sim, outros preferem que não, ele acaba simplesmente informando, né? Ele, no caso, se ele for civil e for abordado, o que ele está dizendo é que ele acaba informando. So, o que eu vou perguntar para ele agora é se, então, por definição, seria uma boa prática informar ao policial. So, you're saying that, by definition, then it would be a good practice to just inform the police officer just in case. Meaning, if the officer cares, fine. If it doesn't, nothing will change. Yep. Então, assim, se você informa e o policial se preocupa com essa situação, ótimo. Se ele não se preocupa, não vai fazer nenhuma diferença. Então, talvez seja realmente interessante informar. That's cool. Now, agora eu vou perguntar para ele se, por exemplo, ele aborda alguém, enquanto policial, ele faz uma abordagem, eu quero saber dele como é que, se o cidadão informá-lo sobre a presença de uma arma de fogo no veículo, como é que ele se sente? So now tell me, you as a cop, as an officer, when you approach someone and someone tells you, hey, I'm carrying, how does you feel about it? Did you get anxious, nervous, or something? Do you feel like, oh, okay, I don't know what's going on in here? I think it's probably very situational. Okay. If it's a simple traffic stop and speeding, we'll say, it doesn't really change the situation for me. Ele está falando aqui, não se preocupa, principalmente se é uma situação onde simplesmente ele está parando alguém porque está correndo, né, está excedendo a velocidade, não muda nada para ele. A response you'll probably get a lot from law enforcement is, you don't touch yours, I don't touch mine. Ele está falando que uma resposta que você vai receber bastante dos policiais quando você faz essa informação é que você não toca a sua arma e eu não vou tocar a minha. That's a good point. Yeah. Now, if it's a situation where, I think that you're already a danger to me before I even approach the car and you tell me that, then I might be a little bit more on edge. Ele está falando que se for uma situação onde ele entende que a pessoa ali dentro do carro, né, pode ser, já sai da premissa de que é uma pessoa perigosa para ele, aí pode mudar um pouquinho a forma com que ele vai abordar. Aí eu vou perguntar para ele como é que ele chegaria a essa conclusão, embora eu acho que eu saiba a resposta. So I'm going to ask then,
how would you figure that the person inside the car, for example, would be a little more of a threat to you? You run the license plate? Yeah. So if dispatch comes back to me after running a plate and says this person has a history of fighting law enforcement. Ele está falando que se, por exemplo, depois que ele passa a placa para o despacho, né, para o pessoal do despacho da polícia, e o despacho volta com a informação de que essa pessoa tem um histórico de entrar em luta com policiais, or if the nature of the traffic stop wasn't speeding, it was reckless driving, or I saw you doing drugs in the car. ok, ele está falando se a natureza da abordagem não é necessariamente excesso de velocidade, mas está dirigindo de maneira irresponsável, ou se ele viu a pessoa usando drogas dentro do carro, por exemplo. It still doesn't change the fact that you're allowed to have it. Just internally, I might feel a little different about it. O que ele está falando aqui não muda o fato da pessoa ainda assim ter o direito de portar a arma, mas ele, obviamente, internamente, ele vai sentir aquilo de uma maneira diferente, which is very acceptable, I would say. In Brazil, it's a total different situation. O que eu estou falando para ele é que, na minha opinião, é perfeitamente aceitável, e no Brasil nós temos situações totalmente complicadas, diferentes e mais complicadas. So, I mean, me particularly being a Brazilian guy, being in your side before, I would say that in Brazil, obviously if it's not just a traffic stop, I would get really, really anxious because you never know what's going to happen. Sure. Eu tô falando para ele que se não for uma parada de tráfego no Brasil, provavelmente eu ficaria muito, muito ansioso com o que está para acontecer. Vou perguntar para ele agora, por exemplo, não mais falando sobre abordagem policial, mas como um cidadão que está portando, e por exemplo, eu tenho a minha aqui hoje comigo, como um cidadão que está portando a arma, por exemplo, quando entra num comércio, alguma coisa assim, como é que a gente deve se comportar em público, já que nós estamos portando? Porque eu vou contar uma coisa para vocês, depois que eu fizer essa pergunta para ele, para fazer sentido essa questão. So what I'm gonna ask you now is, now us as civilians, as someone making use of our constitutional carry, how should we behave when we go into a restaurant, a bar, or retail store like yours, for example, or that will sell something else? How should we behave before carrying? Just like you would if you weren't. Tá falando que seria um comportamento da mesma forma como se eu não estivesse portando. Probably the biggest mistake, especially new people who carry make, is messing with their gun. Provavelmente o erro que as pessoas que são novas, né, em portar a arma é mexer com a arma enquanto está ali no meio das pessoas. Especially as for new people, having a holster on you feels weird for a while, and so you're adjusting and playing with it. Tá falando que para quem não está acostumado em ter o coldre ali na cintura, fica um pouco diferente, fica um pouco desconfortável, e talvez ficar fazendo ajustes assim em público não é uma coisa muito legal. I'm going to tell them about the sticker that some places they put on the door. Então tem alguns estados, pessoal, isso é uma coisa interessante, eu vou perguntar isso para ele aqui também, mas é uma coisa para vocês saberem. Tem alguns estados, e Illinois, por exemplo, é um estado que faz assim, se naquele estado específico, ou outros estados, aí, mas estou usando Illinois apenas como exemplo, naquele estado específico, se a loja, qualquer loja, tá bom? Obviamente eu já não estou mais falando loja de armas, estou falando de uma loja de brinquedos, por exemplo. Se a loja tiver na frente dela um adesivo dizendo que é proibido arma de fogo ali dentro, e você entrar armado, mesmo que você tenha a licença para portar, você está cometendo um crime. So I'm just explaining that the sticker in some states, that can become a felony if you go inside and you're carrying your gun, even though you might have a concealed carry license permit with you. Agora minha questão para ele é assim, aqui no Iowa não tem isso, então aqui no Iowa pode ter o adesivo, mas se você entrar armado, você não está necessariamente cometendo um crime. So I'm telling them that here in Iowa, you might find that sticker, but if you go inside, it's not necessarily a crime, it's not necessarily a felony, right? Nope. So, how does that work? Como é que funciona isso? Yeah. A lot of those signs don't have words on them. It's just a picture of a gun. If I know, I joke about this. A lot of times it's a picture of like a Beretta. Okay.
and I say I'm not carrying a Breda, I'm fine. That's a good one. Ele tá falando que muitos desses adesivos, eles não têm nenhum escrito neles, eles têm só a foto, né, da proibido a pistola, e geralmente a pistola é a estereotipada a bereta. E aí ele brinca a respeito, ele fala assim, não tem problema, eu não tô carregando uma bereta. That's a good one. Yeah, I mean, even if it did have words, they hold no law in Iowa. Mesmo que tenha algumas palavras ali, eles não têm nenhuma força de lei aqui no Iowa. Now, if the business owner comes up to you and says, I realize you're carrying, you need to leave, you have to leave. Então o que ele está falando é que se o dono do estabelecimento perceber que você está portando e ele chegar para você e falar, olha, eu quero que você saia, você precisa sair. What if I don't? It'd be trespassing, most likely. Então, no caso, se você decidir que você não vai sair, porque foi a minha pergunta foi, e se eu não sair? Aí entra numa, which is another law, right? Yes. That's being break. Yep. So, aí entra numa outra lei que está sendo quebrada, que não é com relação à arma, mas sim com o fato de você estar ali e você não é permitido estar ali naquele lugar. Então, a gente chama aqui uma lei de trespassagem, né? Que é você invadir uma propriedade que não é sua, você está invadindo a propriedade, é basicamente isso. That has nothing to do with guns either. Não tem nada a ver com armas. If you're on private property and you have no right to be there, the owner can tell you to leave for any reason and you have to. Então o que ele está falando é que não tem nada a ver com arma, realmente se você está numa propriedade privada e você não tem direito nenhum de estar ali, o proprietário pode dizer para você que você tem que sair e você tem que sair. Actually, that brings me another question. Então isso, na verdade, que ele está falando, me traz uma outra questão. Let's talk about the castle doctrine, que é a doutrina do castelo, vocês já devem ter ouvido falar. Então vou perguntar para ele, nesse caso, se eu tiver invadindo a propriedade, se o cara pode atirar em mim. Okay, just as a stretch, but in regards to the doctrine castle, we have that in Iowa, right? Yes. Então a gente tem essa doutrina do castelo aqui em Iowa. If I'm trespassing, then can the guy just shoot me? Not really, no. Não pode. Yeah, no. But the castle doctrine is a great law that Iowa has. It does allow you to protect yourself in what's considered your castle. Então, aqui no Iowa é uma grande lei, essa doutrina do castelo, nós vamos falar um pouquinho sobre ela, e é uma lei que permite você se defender, né, a você e a sua família, quando você está no que é considerado o seu castelo. So that does include, at least in Iowa, the way it's written, your home, your vehicle, anywhere that is yours and that you're residing is considered your castle. Então aqui no Iowa, because there's places that they have that, but for example, your vehicle doesn't fall into that regulation. In Iowa it does. Oh, that's awesome. Então o que eu estou falando para ele é que ele está me explicando, né, que a doutrina do castelo ela se aplica no lugar onde você reside, que pode ser obviamente a sua casa, o seu estabelecimento e o seu veículo. E aí o comentário que eu fiz é que existem lugares onde, por exemplo, seu veículo não é considerado o seu castelo. Agora eu vou perguntar para ele o que significa afinal isso com relação, a gente fala, né, a pessoa invadiu, pode atirar, não pode atirar, vamos tentar entender um pouco mais sobre isso. So, let's talk a little bit about that. Because people think that just because you're trespassing or you're going in there, then I can shoot you. That's not how it goes. How is really, what is the meaning of that? Yeah, I'll preface this with I'm not a lawyer. Ele não é advogado, okay? Esse não é legal advice. This is not legal advice. Isso aqui não é uma questão de legal nem nada. Ele tá trocando ideia aqui. Yeah. Right. If someone's coming in with the intent of causing you harm or robbing you of your things. Então, se alguém entra com a intenção de machucar você ou de roubar você, then you're going to be covered under castle doctrine. Então você estaria coberto pela doutrina do castelo. Yeah. There is still a factor of the amount of force that was used to essentially get that person to stop trying to harm you. E tem a questão que é muito importante, nós no Brasil temos isso, então para o pessoal da polícia vai entender fácil, e depois a gente pode explicar isso, que também tem a questão de
o uso da força, né, que você vai empregar para poder parar a pessoa de machucar você ou de tentar fazer alguma coisa ali, tem que ser relativamente proporcional à ameaça que ela está trazendo para você dentro da sua casa. Agora eu vou criar uma situação hipotética aqui para ele, para ver, obviamente, we're going to get into a little bit of the realms of the legal thing, but yeah, I just want to make sure, quero deixar claro que it's not legal advice, não é uma... Nós não estamos falando aqui sobre, nós não estamos incentivando as pessoas e dizendo que isso é um conselho legal. But let's say in the middle of the night, então no meio da noite, I'm sleeping, and I hear someone breaking my window, okay, my door, and they come in, and it's dark, I'm not gonna have time to turn the light on, então tá escuro, alguém tá quebrando minha janela, tá tentando entrar, eu não tô vendo, tá escuro, eu não vou acender a luz. I just go there and shoot them. Hopefully you have a flashlight on your gun. So there will be something that will be, because at that point you don't know, at that point you don't know, so you kind of really need to have a good means to assess the threat. Correct. Ok, então eu tô falando para ele, então realmente ele falou, você tem que ter uma lanterna na sua arma, porque seria muito importante você ter um meio de avaliar o risco, né, a ameaça, perdão. You still might be able to be protected under the castle doctrine under that instance. You're just going to have to argue it in front of a jury and a judge. É o que ele está falando, que você ainda estaria protegido, tecnicamente falando, mas as circunstâncias vão estar contra você e você vai ter que usar esse argumento na frente de um juiz e de um júri. Yeah, that might be a very complicated situation, right? Yeah, that'd get hairy. Lá ele tá falando que eu falei, realmente é uma situação complicada, eu falei que aí ela fica meio cabeluda. Now if someone breaks into your house in that same instance and you see a gun in their hand, I'm shooting that person. Ela tá falando, e se alguém entra na casa e ele vê uma arma na mão da pessoa, ele vai dar um tiro na pessoa. Isso é importante porque eu sei que muitos de vocês, eu estou explorando um pouco isso, porque eu sei que muitos de vocês têm a ideia de que se você entrar, por exemplo, sem querer na propriedade de alguém, você vai tomar um tiro. I'm insisting in this for one reason, because in Brazil, most people, they have the idea if they trespass inadvertently, they will get shot. And it's not the case. Yeah, no. I mean, you might find a crazy dude, right? But that's a different story. You might find a crazy dude when you're just walking on the street, right? Yeah. Então eu tô falando para ele porque não funciona assim, como eu falei, mas você pode encontrar um maluco. We had that situation in Kansas City, is that right? That the guy shot a 14-year-old. Remember, the guy was just knocking on his door. I remember hearing about Something that. I don't along know those the lines. details, but Yeah, but apparently the kid just knocked on his door looking for his brother, and he was in the wrong house, and the guy shot him through the door. Yeah. And he's still alive, gladly, but that's probably one of the craziest dude that we're talking about. You'll find crazy everywhere. Yeah. Eu tô falando para ele que houve o caso, né, em Kansas City, não, um tempo atrás, onde o garoto foi na casa errada buscar o irmãozinho dele, ele bateu na porta e o cara de dentro da casa deu uns tiros na porta e machucou o garoto, graças a Deus ele ainda tá vivo, mas aí foge um pouco dessa questão da doutrina do castelo. Isso é bom para desmistificar, so this demystify a little bit, because people really think if you go there unwillingly, you're in the middle of like walking around and you go someone's grass and they will shoot you because you're in their property, and that's not how it goes. No. Thank you. Breaking into someone's house might be a little different, but walking on the grass is not going to get you shot. Andar pela grama da pessoa não vai, por exemplo, eles não vão atirar em você, mas se você tentar entrar na casa dele, inadvertently try to break into someone's house, I guess that doesn't exist, right? Se você tentar entrar na casa deles de maneira inadvertida, provavelmente isso não existe, e aí você corre o risco de tomar chumbo. Então, the point you don't know, so you kind of really need to have a good means to assess the threat. Correct. Ok, então eu tô falando para ele, então realmente ele falou, você tem que ter uma lanterna na sua arma, porque seria muito importante você ter um meio de avaliar o risco, né, a ameaça, perdão. You still might be able to be protected under the castle doctrine under that instance. You're just going to have to argue it in front of a jury and a judge. É o que ele está falando, que você ainda estaria protegido, tecnicamente falando, mas as circunstâncias vão estar contra você e você vai ter que usar esse argumento na frente de um juiz e de um júri.
Yeah, that might be a very complicated situation, right? Yeah, that'd get hairy. Lá ele tá falando que eu falei, é realmente uma situação complicada. Eu falei que aí ela fica meio cabeluda. Now, if someone breaks into your house in that same instance and you see a gun in their hand, I'm shooting that person. Ela tá falando, e se alguém entra na casa e ele vê uma arma na mão da pessoa, ele vai dar um tiro na pessoa. Isso é importante porque eu sei que muitos de vocês, eu estou explorando um pouco isso, porque eu sei que muitos de vocês têm a ideia de que se você entrar, por exemplo, sem querer na propriedade de alguém, você vai tomar um tiro. I'm insisting in this for one reason, because in Brazil, most people, they had the idea if they trespass inadvertently, they will get shot. And it's not the case. Yeah, no. I mean, you might find a crazy dude, right? But that's a different story. You might find a crazy dude when you're just walking on the street, right? Yeah. Então eu tô falando pra ele porque não funciona assim, como eu falei, mas você pode encontrar um maluco. We had that situation in Kansas City, is that right? That the guy shot a 14-year-old. Remember, the guy was just knocking on his door. I remember hearing about that. I don't know the details, but yeah, but apparently the kid just knocked on his door looking for his brother, and he was in the wrong house, and the guy shot him through the door. Yeah. And he's still alive, gladly, but that's probably one of the craziest dude that we're talking about. You'll find crazy everywhere. Yeah. Eu tô falando para ele que houve o caso, né, em Kansas City, não, um tempo atrás, onde o garoto foi na casa errada buscar o irmãozinho dele, ele bateu na porta e o cara de dentro da casa deu uns tiros na porta e machucou o garoto, graças a Deus ele ainda tá vivo, mas aí foge um pouco dessa questão da doutrina do castelo. Isso é bom para desmistificar, so this demystify a little bit, because people really think if you go there unwillingly, you're in the middle of like walking around and you go someone's grass and they will shoot you because you're in their property, and that's not how it goes. No. Thank you. Breaking into someone's house might be a little different, but walking on the grass is not going to get you shot. Andar pela grama da pessoa não vai, por exemplo, eles não vão atirar em você, mas se você tentar entrar na casa dele inadvertently try to break into someone's house, I guess that doesn't exist, right? Se você tentar entrar na casa deles de maneira inadvertida, provavelmente isso não existe, e aí você corre o risco de tomar chumbo. Então agora, acho que nós batemos esse papo maravilhoso. Eu quero agradecer ele aqui. Vou deixar o contato dele, da loja dele, na descrição desse vídeo. So, I want to thank you very much for this chat with me and clarify a lot of the things here. I'm going to leave your contacts, your store, website, and your podcast. Ele também tem um podcast que tem um nome... I love the name of your podcast, by the way. O nome do podcast dele, em português, seria Disparo Acidental. That's the name in Portuguese. Yeah. Disparo Acidental. E ele fala exatamente. So tell me a little bit what you talk about in your podcast, so they can follow you. It's a little crazy. É pouco louco lá. Yeah, pouco. We try to have a subject every podcast where we try and talk about things like going to the range and training. Eles tentam mudar o assunto obviamente, cada episódio, mas eles falam bastante sobre, por exemplo, ir até o que nós chamamos aí de stand, né, para treinar, esse tipo de coisa. We also talk about things like radio communications. Comunicação por rádio. We've gone off and done conspiracy theories. Teorias da conspiração também. We have talked about government and new laws. Novas leis e governo. But most of the time we end up talking about the topic for a whopping 30 minutes, and the rest is just whatever garbage comes to mind. Eu falo que geralmente eles têm um tópico por 30 minutos e depois qualquer lixo que esteja na cabeça. Yeah, it gets a little crazy, but... Ele tá falando que fica um pouco louco, but I can tell you that I watch a few episodes that you have in there. It's a fairly new, right? Yeah, super new. Yeah, é novinho, o podcast dele é novinho, mas é interessante o bate-papo. Para você que está do outro lado e tem interesse, de repente, em entender um pouquinho mais sobre isso, quer praticar o seu inglês, tá aqui um americano da Gema. I'm just saying that if they want to practice a little bit of their English, you're truly American, so they will have the ability of, exercise their ears. E falando desses assuntos que rodeiam, né, que permeiam o maravilhoso mundo das armas de fogo, para quem gosta, para quem tem uma paixão como eu, por exemplo, meu filho, for the ones that are passionate about this, because this is not only defense, this is a passion. Oh yeah. Right? So it's really,
Se você vai para o stand, quem sabe diz, quem vai para o stand e pratica, completo, libera o estresse da gente. So when you go to the range, it's kind of it's not only for the training, but it's kind of a releasing your stress, right? It's a therapy. It's deep in the roots and history of American culture. Yeah, e isso o que ele está falando é que está ligado à cultura, né? É bem profundo na cultura da história americana. Então, não deixe de conferir o podcast dele, que eu vou deixar também aqui na descrição. E agora, muita gente no YouTube gosta de mostrar vídeos e preços e produtos no Walmart. So most people in Brazil, like they have the channels like mine, they like going around like Walmart and show prices for end products and that. So we're going to do the same at Walmart today. Cool. Então nós vamos fazer isso, vamos mostrar um pouquinho de produtos e preços dos brinquedinhos que ele tem por aqui. Okay, so what you got? Show me. Ooh, what are these babies? Que são esses bebês aqui? Yeah, so we're known for a couple things: our night vision, our medical supplies, and our body armor. Okay, tell me more about it. In Iowa and many other states, as long as you're 18 years old, you can own body armor. Oh, se for maior de 16, você pode ter uma proteção ali, colete, aqui no Iowa. Yeah, so we sell everything you need pretty much to stop all the way up to a 30-06. Ele vende tudo que você precisar aqui para parar até o 30. We believe pretty wholeheartedly that you shouldn't just be able to make holes, though. You should be able to plug them. So we sell medical supplies. Suprimentos médicos também. The pouches that they go in. Essas bolsinhas que você pode carregá-los. Got a couple different styles of pouches. Estilos diferentes aqui. Got some more merchandise on that side. Aqui tem mais uma coisa da loja, promovendo a loja. We talked about it a little bit. You should be able to see what you're shooting at. So this is kind of our flashlight section. Aqui é a seção mais ou menos das lanternas. Ele acha que você deveria ver o que você vai atirar. Sold out of a couple models at the moment, but tem alguns modelos aqui no momento, mas handheld lights, all the way up to rifle mounted lights. Essa aí é de rifle, aquela ali é de mão. The ones for your pistols. Para pistolas. Let's talk about price for a second. Yeah. Vamos falar de preço. Essa de pistola, this one for the pistol, for example. Yeah. How much we're talking about? Streamlight, the manufacturer of this one, is pretty reasonable price, $150-ish bucks. $150. Yeah. Eu vou gastar dinheiro hoje. I'm gonna spend money today. The ones we're currently out of are made by a company called Surefire. They're bomb-proof, but they're double the price. A outra ali que ele não tem mais, estaria nesses suportes aqui que estão vazios. Elas são um pouco melhores, elas são a prova de solavancos, e elas são mais ou menos o dobro do preço. But still 300, if you think about it compared to Brazil, I would say very, very reasonable. Yeah. O preço ainda comparado com o Brasil talvez seja muito, muito razoável. What else we got? As we move over this way, we got our first thermal unit. Olha lá, aquela ali é visão térmica. So this one can be handheld or mounted to a helmet. Então essa aqui você pode segurar ela ou pode ser montada a um capacete. One fun thing we do with those is put night vision on one side and thermal on the other. Uma coisa que eles fazem que é engraçado, coloca a visão noturna de um lado e a térmica do outro. If you've ever seen the movie Predator, it looks a lot like that. Se você já viu o filme do Predador, parece bastante com aquilo. That's cool. Yeah, it's pretty neat. That's definitely something that only my shop is doing right now. How much we're talking about? Quanto que a gente tá falando ali naquele térmico? Thermal ranges from 3,000 all the way up to however much money you want to spend. Ele tá falando que esse aqui vai de mais ou menos 3.000 até quanto você quiser gastar. Yeah, the most of it's in the $3,000 mark. Dos menores, assim, tá na casa dos seus $3.000. Same with night vision. Night vision starts around 3,000, and if you want the quad tubes we were talking about earlier, the SEAL Team 6, you're talking 43,000. Ele falou que a visão noturna é mais ou menos a mesma coisa, e se a gente tá falando daquele do Team 6 lá, que matou o Osama Bin Laden, por exemplo,
com 4 tubos, está mais ou menos na casa dos seus 40, 46? Yeah, 43, 46. Yeah, 43, 46 mil dólares. That gets serious. I sell one a week. Ele vende um por semana. No. Oh, yeah, these babies here. E esses bebês aqui? Yeah, so we got, this is our red dot section. Rifle or pistol. Esse aqui é a seção de red dots para tanto pistola quanto rifle. They're pretty reasonably priced. You can get a pistol red dot for $250 for a good one. Para pistola, um bom tá na casa dos seus $240, 250. There's plenty that are cheaper. They're just not worth putting on your gun. Tá falando que tem alguns que são mais baratos, mas não vale a pena colocar na sua arma. Yeah. Rifle scopes. Aqui as lunetas para rifle. And everything you need to mount them with. E tudo que você precisa para montá-los. Something like a little scope for like a 22 rifle. We were talking about the smallest caliber. Esse aqui é para 22, por exemplo, que a gente estava falando antes. Is like $250. $250. Wow. And then going up to like a big rifle scope, you could spend a couple thousand. Esse aqui, que é para rifles um pouco maiores, já está na casa dos seus alguns $2.000 mais ou menos. Yeah. We're talking about magazine restrictions. Olha lá, restrições de magazines, de carregadores. That's one thing Iowa doesn't have. É uma coisa que o Iowa não tem. So you can get a 60-round magazine for your rifle. Aquele ali são para 60 munições para pôr no seu rifle. Yeah. Oh, I love that. Or a 50-round one for your pistol. Oh, 50 na pistola. Oh, boy. E quanto estão mais ou menos esses aí? How much for these guys? I think they're about $100. Yeah. Ele falou $100. Foi o que ele acabou de falar. We got a lot more magazines here. Aqui tem mais carregadores. Standard capacity for most rifles is 30 rounds, so that's probably the most popular one you'll see. Os mais populares aqui, o padrão para rifles são 30 munições por carregador, então é o mais popular que você vai ver por aqui. For pistols, it's usually around 17 rounds for a full-size pistol. E para pistolas são na casa dos seus 17, 15, 17. Give me just a ballpark here. Let's say rifle. Give me a number. Para rifle. $15. 15? 15, yeah. Ele falou 15 para rifle. E para pistola, and for pistols? 20. 20. Depending. If you're talking like Sig Sauer, they're really proud of their magazines. They're like $60. O do Sig Sauer tá falando que eles são realmente orgulhosos do magazine deles, né, do carregador deles. Aí é $50, mas na casa dos seus 20, uma média. Yeah, even this small Sig one is $50. Aí, $50 aquele pequenininho ali, mas em geral, na média, $20, baratinho. Você consegue um monte de carregadores. What else we got? Let's go to those babies over there. Take a look. Dá uma olhada naqueles bebês ali. Bom. We've got pistols on the tables. Aqui são as pistolas. And like I said earlier, in our store you can walk up and play with whatever you want. Você pode, como ele falou antes, você pode vir aqui pegar e dar uma olhada. Elas estão aí. So you don't put in a safe overnight nor nothing? No, we tried to with the rifles when we first opened. Oh, okay. We thought it would be smart. It's a really easy way to scratch a $4,000 gun. O que ele tá falando, eu perguntei para ele se ele não põe no cofre durante a noite. Ele falou que no começo eles faziam, porque realmente é muito fácil. Dá uma olhada na segurança dele ali, depois eu vou passar ali na porta, é só realmente o vidro. E ele falou que no começo os rifles eles colocavam no cofre, porque é muito fácil, né, entrar aqui e pegar uma arma dessa, mas agora não faz mais isso. Yeah, we usually keep about 50 to 60 guns on just the wall itself, so. Eles mantêm mais ou menos umas 15 armas ali só na parede, e então seria muito fácil mesmo. Give me an idea on those pistols here. Let's say Brazil, people dream about Glocks. Aqui eu tô falando que no Brasil a gente sonha com Glocks, para ele dar uma ideia do preço das Glocks. Usually this whole side is my Glocks. Glocks are by far the most popular pistol in America. Eu tô falando aqui desse lado aqui são as Glocks e de longe elas são as mais populares aqui nos Estados Unidos. We are filming this on a Sunday after I had a busy Saturday. Então nós estamos filmando isso num domingo depois que ele teve um sábado. So we haven't quite restocked the whole table yet, but
Traditionally, a Glock is going to run you about $600 for a new one. $600 por uma Glock, mais ou menos na média aí. Modelos diferentes, mas é mais ou menos a média é essa. So I guess the one I got from you was what? 400-ish? Yeah. Yep. So Glocks pretty regularly come in pre-owned. Então as Glocks, geralmente elas vêm usadas, né? E aí eu paguei na minha, eu paguei $400, alguma coisa assim. Yeah. So with them being the most popular, then you can save quite a bit of money by buying pre-owned, which everyone should not feel bad about buying pre-owned. O que ele está falando é que as armas usadas, ninguém deveria se sentir mal de comprar armas usadas. Faz muito sentido, elas são bem mais baratas e não tem a menor diferença. Yeah. They're well maintained, right? There's nothing wrong with that. Yeah. Amazingly enough, a lot of gun owners don't shoot a ton. And so usually pre-owned guns come in fairly unshot. O que ele está falando é que, interessantemente, as armas não são muito usadas aqui nos Estados Unidos, as pessoas não praticam muito, então elas são pouco usadas e faz muito sentido comprar uma arma usada. Yeah. What would be very expensive thing you have in here? Estou perguntando uma coisa bem cara aqui na linha das pistolas que você tem. At the moment, it's probably a pre-owned one, honestly. Agora tá falando que uma das mais caras que ele tem aqui é uma pré-usada também. Say we've got like a custom shop Sig Sauer. Essa é uma Sig Sauer que foi customizada. Even pre-owned, it's still $1,200. E mesmo usada, ainda nós estamos falando de $1.200. Não é muito caro, não é nada muito fora. Get into some custom Glocks. Essa é uma Glock que foi customizada também. This company, when they were making them new, they were about $2,700. Quando eles estão fazendo uma nova, dessa aí são por volta de $2.700. Pistols can range from a couple $100 to tens of thousands. Ele está falando que as pistolas geralmente elas podem partir de alguns $1.000, por exemplo, $2.000 mais ou menos, até quando você quiser gastar 10, 12 mil. Yeah. Most pistols are probably around the 600. You can get a really good pistol for $600. Você consegue uma pistola muito boa por $600, é o que ele está falando. Yeah. E com relação aos rifles, what about the rifles? These babies here. Oh boy, look at that. Yeah. So depending on what you're wanting, caliber-wise, is going to dictate really how expensive it is. Então ele está falando que dependendo muito do calibre que você está querendo ir, é o que vai determinar o preço realmente. O que seria um calibre padrão aqui para nós quando nós falamos da plataforma AR? So my question is, what will be a standard caliber when we're talking about the AR platform? 5.56. 5.56, que ele está falando. You'll also see it as 5.56 NATO because it is a NATO round or used by NATO. Ok, ele está falando do 5.56 da OTAN, né? Usado pela OTAN. Give me an idea of a rifle on those specs. Yeah, for sure. Honestly, it's the majority of what we sell. A maioria do que eles têm aqui é isso. It is the most popular rifle platform in America. É a plataforma mais comum aqui. Something like this guy here, and this is kind of what we talked about earlier with being a pistol. It's not even considered a rifle. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, não é nem considerado um rifle, é considerado uma pistola porque é curto. But this is considered a rifle. E aquele ali de baixo já é considerado um rifle. Olha que absurdo, olha a diferença dos dois. Então, nós estamos falando, aquele ali é um rifle e esse aqui é uma pistola. Yeah, it's stupid, but it is the way it is. É estúpido, mas é do jeito que é. What about this guy over here? That is... Oh boy. Yeah. Olha esse cara aqui. Yeah, that's a Tommy built UMP based off of HK's design. É uma Tommy baseada no desenho da HK. Yeah, it's one of the most expensive rifles in the shop, and that's actually pre-owned. Essa aqui também é pré-usada, né? Já teve um dono. Vocês me perdoem, às vezes o português foge da minha... mas ele tá falando que essa aqui é uma das armas mais caras que ele tem aqui hoje. How much for that baby? It's currently being sold for $2,500. Ela tá por $2.500. Não sei se dá para ver aqui, $2.500. Yeah. Which is very good price, to be honest with you. What's the caliber? Is it 10 millimeters?
45. 45? Yeah, 45 was the 45. original. 45 was the original caliber for the UMP. Essa aqui é 45, que é o calibre original. That's where you get into some weird laws too, where all the internals were made by HK. Tá falando que tem umas leis estúpidas agora que os internos, os componentes internos são feitos pela HK. But they were imported as parts and then assembled under a different company name in the United States. Então aí eles importam o resto das peças e montam sob o nome de uma outra companhia aqui nos Estados Unidos. Yeah. ARs traditionally range anywhere from $500 to you've got an LWRC with this much stuff on it that's going to put you back 4,000. Ele falou que um AR, a base dele seria por volta de $500, e esse aqui com todos esses acessórios aqui ópticos já está na linha dos mil, aí dos 3 mil mais ou menos. One thing that is also super rooted in American history is making your own guns. Uma coisa que também está bem enraizada na cultura americana é de você fabricar suas próprias armas. So that kind of brings us to the next section of the shop. Que a segunda seção aqui, a próxima seção do shop é exatamente armas que você pode montar. You can pick all the parts you want on both sides here and completely assemble your own rifle. Então aqui você pode comprar armas nessas seções aqui e montar totalmente a sua arma. It used to be that you could build a gun for cheaper than you could buy them, but not so much anymore. O que ele está falando aqui, antes era até mais fácil e mais barato você montar a sua própria arma, mas atualmente já não é muito assim mais. Uau. Yeah, this is the rabbit hole I go down. I haven't bought a gun in a long time. I build them all the time. Ele falou que esse aqui é o buraco de coelho, né, que ele tem se envolvido ultimamente, que ele já não compra mais uma arma, já faz algum tempo, ele monta as armas dele. Yeah, and you can get access to like a trigger, special triggers that you can, that in a regular thing you wouldn't find it, right? You get very picky. Yeah, então você pode montar a arma. A vantagem de você montar a sua arma é que você vai poder comprar, por exemplo, gatilhos especiais que você não teria numa arma, né, pré-fabricada. Yeah. The AR-15 platform is Legos for adults. Ele tá falando que a plataforma do AR, os rifles AR são os Legos dos adultos. I agree with that. I love Lego. Yeah. Então, queria agradecer. Thank you very much for having me today. Então, estou agradecendo ele. Muito obrigado por ter me recebido aqui hoje. A loja está fechada. E como eu falei, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações sobre a loja dele, o podcast dele, para vocês darem uma olhada. Entra lá, pode perguntar. Can they ask you stuff on your podcast? Yeah. Você pode usar o Google Tradutor, e ele falou que está aprendendo português, então pode usar o Google Tradutor lá, pergunta questões direto para ele, tá bom? Ele vai estar feliz de receber. Thank you very much. It was very nice spending time with you this Sunday. Anytime. And thank you. It was very educational. Foi muito educacional isso aqui. Ele está falando a qualquer momento, tá bom? Obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Fui.